Vamos lá, eu vou mudar a cor desse link aqui também, não estou gostando dessa cor não, vamos alterar aqui, ó. O link ele vai receber uma classe cinza escuro. E aqui a mesma coisa. E é claro que se você optar por outra cor, fica à vontade aí para poder inserir. Aí, ó. Anterior e próximo, tá? Vou manter então desse jeito. Aí, o que que acontece? Vamos voltar aqui, ó. Aqui vai ser a função anterior e aqui vai ser a função próximo. A diferença é que aqui nós vamos passar um valor de -1 e aqui o valor de 1. Ou melhor, eu posso fazer assim, ó. Aqui eu passo anterior para não ter que criar duas funções. Vamos fazer melhor? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar o listar aula. Só que eu tenho que passar o ID para ele. E aqui eu não tenho o ID. Todas as vezes que nós chamamos o abrir aula, ele quer receber o ID junto. E aqui eu faço então da seguinte forma. O anterior, vamos deixar só assim. E aqui vai ser o próximo. Nós vamos passar o parâmetro do ID, mas esse ID ele vai ter que estar aqui dentro, ó, em algum local, né, no nosso código. Então eu vou ter que criar sim aqui ainda um input do tipo oculto com o ID chamado ID da aula. Beleza. Todas as vezes que for chamada a aula, ele vai passar para esse campo o ID da aula. Então, na hora que eu solicitar a abertura da aula, o que que acontece? Eu pego aqui o valor e passo para o ID da aula o valor do ID. Pronto. Vamos até deixar ele como text por enquanto, tá? Para nós podermos ver aqui o que que vai acontecer. Então, na hora que eu chamar aula 1, tá aqui o ID dela, que é o número 9. Será que é isso mesmo? O número 9 nas aulas é a introdução ao curso, isso mesmo, ó. Perfeito. Ele está falando que é e é do curso de número 24. Aí eu faço o que aqui? Ele vai então, né, estar recebendo para mim esse ID aqui. Eu vou voltar a colocar ele oculto. E eu coloco aqui na hora que eu chamar a função próximo. Na hora que eu chamar a função próximo, eu vou passar esse ID. Além de passar esse ID, nós vamos ter que receber também essa informação, então eu poderia chamar o abrir aula. Só que o abrir aula, ele vai ter que receber qual aula está sendo aberta. E nesse caso vai ser, quando eu chamar o próximo, esse número que eu tiver aqui, ele vai ter que receber a aula dele mais 1. Então eu preciso de criar uma nova condição para o abrir aula, tá? Que vão ser 2 parâmetros. Vai ser o ID e ou ele vai receber aqui próximo ou ele vai receber o anterior ou ele vai receber, né, o aula. Então eu vou colocar aqui, ó, quando eu chamo abrir aula aqui no listar aulas, ele é chamado aqui, ó, e eu só passei para ele o ID aula, correto? Eu vou passar um outro parâmetro também chamado aula. Quando ele receber, eu vou colocar o seguinte. Quando ele receber aula, é essa aula mesmo. Se ele receber anterior, é a aula anterior. E se ele receber próximo, é a próxima aula. Então, fica simples assim. Aí aqui, como eu coloquei 2 parâmetros, eu tenho que receber 2 parâmetros para ele aqui, ó,
que é o ID, e a aula que será aberta. Aí eu vou falar disso aqui na próxima aula.